Olha, gente, mais um editorial, né, falando mal do BPC, ou seja, forçando, né, gente, o presidente, que o governo Lula tem que endurecer as regras do BPC, né? É importante a gente reforçar aqui no canal, lembra, né, quando foi aquele projeto de lei que endureceu as regras do BPC, estava para sair, né, vários editoriais foram feitos em muitos portais, né, como por exemplo o Globo fez editorial, a Folha de São Paulo fez editorial, o Estadão fez editorial, né, inclusive defendendo, né, que fosse desindexado o salário mínimo do BPC. Vocês lembram disso? Pois é, agora mais uma vez o Estadão vem com um novo editorial dizendo que são inaceitáveis perdas do BPC, né? Isso tudo por causa desse, digamos assim, essa auditoria que o TCU fez, né, e acabou detectando que o governo está gastando 5 bilhões de reais em benefícios indevidos, descobriram que tem pessoas que já faleceram, que estão recebendo benefício, descobriram, né, que tem pessoas que ultrapassou em muito a renda e está recebendo o BPC, que pessoas estão acumulando benefício, né? E aí agora vem o Estadão com mais esse editorial. É óbvio, a gente respeita, né? É a opinião do jornal, né? E é a opinião de muitas pessoas, de muitos deputados, de muitos senadores, né? Inclusive da população brasileira. Porque, gente, nos últimos tempos tiraram o BPC para Cristo, né? Ou seja, todos os males que o Brasil enfrenta hoje, sabe de quem que é a culpa? Para muita gente, é o BPC. Infelizmente, essa visão distorcida, né? É curioso, né? A gente fala assim, olha, o governo, né, aí pagou 5 bilhões de maneira indevida, só que eles esquecem que a corrupção não come só 5 bilhões, come 10, 15 bilhões, e isso tá bom, né? Quando são os engravatados, os riquinhos, né, de colarinho branco, né, aí pode fazer a festa. Agora, um coitado que muitas vezes, né, recebe o BPC só porque a mãe começou a trabalhar, né, digamos assim, entrou uma renda melhor dentro dessa casa, aí essa família passa a ser visto como criminoso. Eu acho, gente, que é uma injustiça tamanha no Brasil. Mas vamos ler esse editorial, né? Eu vou dar meu ponto de vista, é óbvio, não estou criminalizando o editorial do Estadão, só que eu acho, gente, que é um desserviço, né, que muitas vezes esses grandes jornais fazem, né, em cima das pessoas carentes. Porque será que não poderia o editorial ser o contrário, né? Vamos derrubar, por exemplo, como se diz, esses privilégios de juízes, de promotores, de desembargadores, ou então mesmo de senadores e deputados, né? Vamos baixar o salário dos deputados e senadores. Você não vê editorial nesse sentido, mas vamos ao que interessa, né? Os gastos do governo com o pagamento do BPC, agora em janeiro de 2024, somaram 8,8 bilhões e bateram, né, em 10,1 bilhões em janeiro desse ano, ou seja, em janeiro de 2025. O crescimento real é de 14,8% no mês e reforça a diligência do Tribunal de Contas da União, né, que identificou 5 bilhões ao ano, né, com concessão indevida do benefício. Uma série de falhas tem colocado na berlinda a eficiência do BPC, né, que é voltado para atender idosos e pessoas com deficiência, né? Como política pública, estabelece critérios específicos para a concessão, sendo os dois principais a comprovação da renda familiar, né, de até 1/4 do salário mínimo, que hoje é R$ 379, né, e não pode acumular com outros tipos de benefícios previdenciários ou até mesmo assistenciais, né? A auditoria do TCU constatou 31,1 mil inconsistência em registro de dados, né, de titulares do BPC e de seus familiares, né? Reportagem recente do Estadão, com dados obtidos por meio da Lei de Acesso da Informação, mostrou que o recorde de judicialização do ano passado resultou em 180 mil novos benefícios, né? 23,4% do total concedidos por determinação judicial, né?
O crescimento exponencial, o grande volume de irregularidade, a judicialização e os cumprimentos orçamentários cada vez maior mostram a necessidade de adequação da política pública. Ou seja, segundo o Estadão, mostra, né, que devido ao crescimento exorbitante do BPC, tem que arrumar um jeito de diminuir, tem que endurecer as regras, né, mais uma vez, né? Tanto na forma quanto na operacionalização. Em primeiro lugar, o mínimo que se espera do Estado são ações contínuas de combate a fraudes e atualizações cadastrais permanentes para preservar a eficácia do programa. Essa fiscalização é fundamental, né, para o monitoramento de qualquer benefício assistencial. Agora a gente vai chegar no ponto que eu queria compartilhar com vocês. Dito isso, né, a indexação dos reajustes do BPC, a política de valorização do salário mínimo reajustado acima da inflação acaba por criar distorções sobre o benefício e onerar ainda mais o Estado, sendo um ponto de pressão fiscal nada desprezível. De acordo com o levantamento de pesquisadores, né, da Fundação Joaquim Nabuco, ligada ao Ministério da Educação, em 2023 o crescimento real de 12,4%, as despesas com o BPC se aproximaram de 1% do PIB, né? Então, gente, nessa parte aqui, né, o Estadão, né, eles diz que um dos caminhos hoje, né, seria desindexar, né, o salário mínimo do BPC Loas. Isso, gente, é um sonho antigo, né, da elite brasileira, né? Eles não se conformam até hoje, né, do pessoal do BPC, que toda vez que sobe o salário mínimo, sobe também, né, o benefício da prestação continuada. Como auxílio assistencial a uma população vulnerável, é previsível seu aumento diante do envelhecimento da população. Mas é importante frisar, olha só o que diz o Estadão, é importante frisar que o BPC não é aposentadoria, muito menos salário. Por isso, esse jornal, olha, o Estadão, né, fala assim, né, por isso esse jornal, né, defende, digamos assim, que mude, né, gente? Eu até acabei me perdendo aqui, né, por causa de tão nervoso que a gente acaba ficando, né? Ó, achei lá, ó. Por isso que esse jornal defenda que não há justificativa em atrelar o auxílio à fórmula do salário mínimo, até porque o beneficiário não precisa ter contribuído para a Previdência, como fizeram durante a vida laboral os aposentados que recebem um salário mínimo. Ou seja, mais uma vez o Estadão veio a público a dizer para o governo federal que o governo federal tem que tomar previdência, porque cresceu, aumentou em 14% a concessão do BPC, já está consumindo 1% do PIB brasileiro, né? E um dos caminhos para barrar esse crescimento seria desindexar, né, o reajuste do salário mínimo. É importante ressaltar que o governo federal, gente, chegou a pensar nessa possibilidade, né? Mas aí depois acabou desistindo porque sabia que encontraria resistência no Congresso Nacional. E agora tá o Estadão mais uma vez aí, né, conclamando, digamos assim, forçando o governo a tomar medidas. Olha, gente, eu falo uma coisa para vocês. A gente sabe que realmente tem muitas pessoas, né, de má fé, né? A gente sabe disso. Não tem como negar, tem pessoas que hoje podem contribuir para o INSS, eu conheço umas 4, 5, que já fala para que eu vou contribuir se eu consigo o benefício do idoso quando eu tiver 65 anos. E se eu contribuir, vou me aposentar com 65 anos. Óbvio que existe esse tipo de pensamento. O governo vai, inclusive, ter que rever, né? Inclusive, muitos especialistas falam isso, né? Ter um diferencial entre aposentadoria e benefício assistencial, principalmente para idoso. Mas agora, gente, falar em desindexar, né, o BPC do salário mínimo vai afetar as pessoas com deficiência, né? A pessoa portadora de deficiência, ela não tem culpa de ter essa condição e cabe ao Estado zelar, né, por esse tipo de pessoa. Eu sou totalmente
contrário que desindexe, né, o BPC do salário mínimo. Porque daí, gente, sabe o que vai acontecer com o BPC? Será apenas um Bolsa Família, né? Porque a intenção também do governo federal, na época que foi mexeu nas regras do BPC, né, que hoje já é lei, né, a intenção no fundo já era meio que isso, né, porque lembra que eles queriam dar direito para a concessão do BPC àqueles que tivessem uma doença grave ou moderada, deixando os que têm deficiência leve de fora, sabe por quê? Esses que teriam a deficiência leve poderiam perder o BPC e se encaixar no Bolsa Família. O governo federal estaria fazendo economia. Agora, né, o Estadão mostrou as garrinhas e veio a público e foi bem claro, gente. No editorial falou assim: por isso esse jornal defende que não há justificativa em atrelar o auxílio à fórmula do salário mínimo. Lamentavelmente, né, o Estadão poderia ter feito um editorial para defender melhorias, né, na qualidade de vida de quem recebe o BPC, mas fez um editorial no intuito, né, de tirar direitos do pessoal do BPC, infelizmente.